Oi pessoal, eu sou o Milton e hoje estou trazendo para vocês aqui uma biblioteca super legal, bem simples de se trabalhar, que é para manipulação de arquivos do Excel. No caso aqui a gente vai trabalhar com os arquivos XLSX, que são aqueles já trabalhados aí a partir do Excel 2007, porque eles são um padrão aberto. Então essa biblioteca, embora ela chame-se Closed XML, ela vai trabalhar exatamente com esses arquivos que são baseados em XML, então você vai conseguir aí manipular os arquivos do Excel. Então vamos aqui para o código. Eu deixei aqui para vocês a página deles no GitHub, que você pode aí acompanhar as atualizações, abrir issues ou simplesmente só para ver a documentação. Então vamos aqui direto no Visual Studio. Eu vou criar um novo projeto. Vou trabalhar com o console mesmo, porque a gente só vai fazer alguns testes aqui, não precisa de nada muito visual. Então eu vou colocar aqui o nome teste Closed XML. Veja que eu estou criando em .NET Core, já na versão 5. Ele funciona normalmente, ele funciona também com .NET Framework. Vou aumentar aqui um pouco o código para ficar mais fácil de ver. Ele não tem muito segredo. As informações que eu coloco aqui eu tirei lá da documentação, vocês podem consultar lá caso tenham curiosidade, outras necessidades. Eu vou mostrar o basicão aqui do que a gente precisa para criar uma planilha do Excel. Então vamos começar importando o pacote. A gente pode ver aqui, a gente já tem um pequeno exemplo aqui e como instalar. Install package closed XML. Então ele baixou aí a biblioteca. A gente vai dar um usinho aqui, só para ficar mais simples. Então agora a gente pode começar a trabalhar. Estou usando o usinho aqui, para que após a utilização ele já libere o recurso. Eu criei essa variável workbook. Vamos pensar aqui um XL workbook como se fosse o arquivo do Excel, porque dentro do mesmo arquivo, se você lembrar, no Excel nós temos várias abinhas. Deixa eu mostrar para vocês. Então olha só, o workbook ele seria a planilha do Excel como um todo, e dentro dessa planilha nós temos essas abas aqui, que é o que é chamado aqui de worksheet. Então lembre, quando eu estiver trabalhando com o workbook, seria o arquivo como um todo, o arquivo XLSX, e a worksheet que eu vou criar agora seria cada uma dessas abas. Então aqui eu estou dando comando para ele colocar no conjunto de worksheets mais uma worksheet chamada planilha 1. Então aqui eu dei o comando para que na coleção de worksheets seja adicionado mais uma chamada planilha 1. Então é com essa worksheet que eu vou trabalhar agora. Então algo bem simples. Vou pegar a célula, vou utilizar, a gente pode ver que tem vários construtores aqui, então a gente pode utilizar diversas, na verdade 4 formas para se achar a célula que você quer trabalhar. No caso aqui, como a gente está mais acostumado a trabalhar no Excel, eu vou fazer a referência direto ao nome da célula, que seria A1, seria a coluna A, a primeira linha. Então eu simplesmente vou colocar que o valor dela vai ser o nosso bom e velho Olá Mundo. E já vou adicionar aqui mais algumas coisinhas. Vamos copiar esse código aqui de cima. Então aqui eu já coloquei mais 3 linhas, cada uma com valor, 1, 2, 3. Vou criar um caminho para ela. Lembre que agora nós vamos salvar o workbook como um todo, seria o arquivo em si. Então eu vou dar o caminho aqui. Aqui eu vou apagar essa linha, não é necessária. E vou simplesmente... Aqui só precisa fazer a referência lá em cima. Esse comando vai chamar o programa padrão que o seu computador utiliza para abrir arquivos XLSX. Ou seja, se você utiliza o Excel, vai chamar Excel, mas ele pode chamar um BR Office, um OpenOffice, qualquer outro
tipo de software de planilha eletrônica. Por que eu resolvi trazer essa biblioteca para vocês? Porque exatamente vocês não vão precisar do Excel instalado na máquina para poder criar um arquivo do Excel. Porque geralmente a gente aprende nos tutoriais a utilizar a biblioteca do Excel, mas se você for utilizar em um computador que não tenha, você não vai conseguir. E o runtime do Excel, ele não é gratuito, você não pode simplesmente instalar ele para utilizar aquilo, não, você precisa de licença. E isso é um problema, muitas vezes a gente vai colocar aí, lógico, software pirata como um todo já é um problema, mas principalmente você pega um cliente que tem um compliance mais rigoroso, um cliente como, por exemplo, um órgão público, e lá eles utilizam somente software gratuito, você não pode instalar o Excel lá. Então, com isso aqui, você vai conseguir resolver o seu problema. Então, vamos fazer o primeiro teste aqui. Vou dar um F5. Ele compilou. Já trouxe aqui pra gente. Olá, mundo, do jeito que eu escrevi. 1, 2, 3. Vou puxar os dois na tela aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar fácil de ver. Então, a gente tem aqui, ó, A1, olá, mundo. A2, 1, A3, 2, A4, 3. Legal, vou fechar isso daqui. Mas se eu quiser colocar uma fórmula, essa biblioteca tem uma série de fórmulas que você pode ver aqui, ó, na wiki. Então a gente tem uma série, tem as FAQs aqui e uma série de outros posts que você pode utilizar para aprender. Olha só, aqui na wiki você tem uma série de informações e a gente pode, por exemplo, ver todas as fórmulas que eles já colocaram na biblioteca. Esse Evaluating Formulas vai mostrar aqui, ó. Então, as funções suportadas tem diversas, as mais utilizadas estão lá. Então, é o mesmo código que você utilizaria se fosse colocar a fórmula no Excel, escrevendo. Se você não lembrar, você pode fazer a fórmula através lá do wizard do Excel e depois você só copia a forma como ele escreve. Então vamos lá. Eu vou criar a fórmula no A5. E aqui a gente acha o fórmula A1 e fórmula RC1. Esse A1 e RC1 é a forma como a gente escreve a fórmula em si lá no Excel. Você pode escrever através da forma A1, que como geralmente a gente coloca referenciando a célula como A1, A2, B3, esse tipo de coisa, ou R1, C1, que seria R seria de row, que seria a linha, C de coluna, que seria algo mais relativo. Eu vou deixar esse R1, C1 de lado, porque geralmente a gente utiliza Fórmula 1. Quem já conhecer R1, C1 já não vai ter dúvida, sabe como utilizar. Vamos ficar no Fórmula A1 mesmo, que é o jeito mais fácil. Então o que eu quero colocar aqui? Eu quero que essa célula seja igual à soma do A2 até o A4. Só isso. Vamos ver como é que ficou. Salvei. F5. Olha lá. A gente já tem aqui, ó, o mesmo que tinha antes, 1, 2, 3. Mas olha aqui a célula A5. Exatamente o que a gente colocou. Lógico que aqui tem a questão soma, porque internamente é gravado dessa forma, mas na hora de exibir pra gente, como eu estou utilizando um Excel em português, ele vai me mostrar aqui em português. Outra coisa, se você não souber como escrever a fórmula, você pode vir aqui, montar a fórmula através do Excel mesmo. Então, por exemplo, eu quero só a média desses aqui. Não, vou tirar os 6. Então eu vi aqui, ó, média. A única questão aqui, você precisa saber como que é o nome dessa fórmula em inglês. Então, ou você altera a linguagem do seu Excel, ou você simplesmente faz uma pesquisa na internet. Isso é muito simples. Então já vimos aqui como colocar uma fórmula. Deixa eu fechar aqui, porque eventualmente ele vai tentar salvar, vai dar erro. Tá, vamos dar uma embelezada nisso daqui. Utilizando imagens, eu vou criar aqui uma variável que consta a imagem que eu possuo já no disco. Então
aqui simplesmente eu falei para que essa worksheet adicione uma imagem, temos aqui o caminho, e que coloque ela no A10, na célula A10, numa escala de 0.5, ou seja, a imagem será colocada no tamanho metade do que o arquivo original. Aquela escala foi simplesmente opcional, eu não precisava ter colocado ela. Então olha o que ela fez aqui, ó. Exatamente no A10 ela colocou essa imagem que eu tenho no disco. Simples assim. Última coisa que eu quero fazer aqui, ainda na questão embelezamento, utilizando bordas. Esse é simples também, só um pouquinho mais chato. Então vamos lá. Então esse é o código para colocar uma borda, no caso uma borda que é o tipo da borda, pode ser linha, pode ser tracejado, pontos. Então aqui que você escolhe o estilo e aqui a cor. Aqui eu estou colocando na bottom border, que seria a borda inferior, a borda de baixo. Aqui eu só vou copiar para mudar para a borda da esquerda, a borda da direita e a borda de cima. Vamos testar. Olha lá. Vou aumentar aqui um pouco. A borda esquerda e superior não dá para ver muito bem, mas elas estão ali. A direita e abaixo também. Então, você pode mudar ainda fundo, fonte, a cor da letra. Essa é uma biblioteca muito boa, muito simples e útil. Deixa eu mostrar uma última coisa. Eu lembrei que algo que quando eu estava pesquisando aqui, eu achei muito interessante. A gente pode utilizar até mesmo, por exemplo, se você tiver um cálculo que você queira fazer de algo complicado, você pode utilizar essa biblioteca. Você não precisa nem exibir a planilha. Você pode usar as fórmulas para fazer um cálculo aqui dentro do seu programa. Deixa eu mostrar que vai ficar mais simples. Então, por exemplo, aqui em cima a gente utilizou uma fórmula. Então a gente falou que na A5 a fórmula é a soma do A2 até o A4. Mas se eu quiser saber esse valor, a gente já sabe, lá na planilha saiu o número 6. Mas se eu quisesse trabalhar aqui, se eu estivesse trabalhando aqui e, por exemplo, quisesse fazer, eu queria saber o desvio padrão ou a média de alguma coisa, então você pode jogar esses valores nas células e pedir para que essa fórmula faça o cálculo e te devolva. Então eu vou mostrar aqui. Vou simplesmente imprimir ali no console, de forma bem simples, o valor da soma, o worksheet, a célula, que no nosso caso é a A5. Vou simplesmente pedir o valor. Veja que aqui em cima eu dei os valores das células, mas nesse eu não dei o valor, eu dei o valor da fórmula. Quando eu pedir o valor dessa célula, a biblioteca vai fazer o cálculo e me devolver. Então vamos ver como é que ficou. Olha aqui, valor da soma 6. Eu não precisaria ter exibido essa planilha do Excel, eu sequer precisaria ter salvo para poder acessar aqui o valor do resultado da fórmula. Como o Excel tem muitas fórmulas, às vezes é uma forma mais simples da gente utilizar. Ao invés da gente codificar a forma de calcular um desvio padrão, uma média, mediana, etc., a gente utiliza essa biblioteca para que, através de uma fórmula de Excel, que geralmente é uma coisa mais simples, é uma coisa que a gente já conhece, ou a pessoa para quem a gente está fazendo o nosso sistema já conhece, a gente utiliza isso aqui dentro do nosso sistema de forma mais simples. Legal? Era o que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido simples. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Escreve o que vocês gostaram, o que não gostaram, queria saber mais um pouco, se queria alguma biblioteca para uma outra coisa, que eu dou uma procurada e quem sabe no próximo vídeo eu trago para vocês aqui. Então é isso. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve e no mais, tchau!